Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live aqui hoje no Web TV O Fato. Nós vamos aqui para um papo reto com o amigo César Luz, que é jornalista, que está aqui conosco. O César Luz é graduado em Comunicação Social pela PUC Minas desde 92, é mestre em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da UFMG, realiza trabalhos de assessoria, consultoria e gestão para o SUS desde 94, tanto no âmbito municipal, estadual quanto federal. A Carla Paulucci, pesquisadora do Grupo de Pesquisa Josué de Castro, doutora e mestre pelo PPGIX e SICT da Fiocruz, é graduada em Serviço Social pela UFRJ. Entre as suas áreas de interesse, destacam-se o estudo sobre a iniquidade em saúde e as doenças negligenciadas, o engajamento no território e nas novas territorialidades, as redes sociais digitais, com ênfase na informação e comunicação em saúde. Estamos aguardando aqui também a Ana Lúcia de Almeida, que está aí tentando entrar na nossa live. Atualmente ela é graduada, faz graduação em odontologia, ela foi gestora do Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Dom Silvério, no estado de Minas Gerais, foi secretária de Saúde pela Prefeitura Municipal de Bela Vista de Minas, é enfermeira, pós-graduada em Gestão em Saúde e Gestão Microrregional, é enfermeira do trabalho. É isso, a Ana Lúcia está com um probleminha na entrada aqui dentro da nossa live, mas vamos ver se a gente consegue resolver esse problema técnico. Mas enquanto isso, vamos conversar aqui com nossos amigos, né? Boa noite, César. Boa noite, Eliseu, boa noite a todos e a todas que estão participando conosco. É uma satisfação muito grande estar aqui e estamos aqui à disposição para contribuir para as perguntas, para os questionamentos, para o debate. Ok, boa noite, Carla. Boa noite, Eliseu e César, obrigada pelo convite e parabenizar também pela estratégia, né, que está se pensando em novos canais de diálogos, fazer aí um debate com acadêmicos, mas de modo não academicista, digamos assim, sobre algumas questões referentes à sociedade, né? Até para que esse diálogo, que muitas vezes fica lá no muro acadêmico, a gente sabe que isso aí é um desafio, ele se espalha aí para a população de modo geral. Então, assim, atitudes, modelos de divulgação da ciência, né, da informação, são sempre muito bem-vindos nesse sentido. Muita força aí nesse projeto. Ei, muito obrigado, Carla. Vamos lá, aqui o papo é reto, então a pergunta é direta. Vamos lá começar com a Carla, que está mais longe, está no Rio de Janeiro, né, falando conosco. Então vamos começar de lá para cá, não é, César? Carla, tá ótimo. Afinal de contas, o que é esse SUS, né? Dizem que o SUS é do povo como o céu é do condor. Aliás, essa frase foi bem poética. Exatamente. Afinal de contas, o que é o SUS? Como ele surgiu? Como é que é a história dessa construção, né? Esse grande plano de saúde dos brasileiros? Sim, sim. Então, o SUS, assim, quando eu converso, né, que é o que a gente vai fazer aqui agora, bater um papo sobre ele, eu gosto, de maneira didática, falar sobre duas dimensões. A primeira é a dimensão legal, ou seja, são as legislações, as regulamentações, né, que vão aí dar uma estrutura e no âmbito legal, definir o SUS, o que é de responsabilidade dele, né? E o outro lado é a visão que eu chamo mais de dimensão societária, né? A dimensão político-social, que contribuiu para fomentar a discussão do SUS e o seu surgimento. Então, vamos lá. Bom, no âmbito legal, você encontra regulamentações a respeito do SUS na Constituição Federal de 88, que é a nossa Carta Cidadã, né? Que vai dizer, principalmente lá no artigo 196, que vai estar escrito que saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Então, isso aí passa a ser um marco em relação a um direito de cidadania no Brasil. A gente vai ter aí na Constituição Federal, que vai constituir a Seguridade Social Brasileira, é a nossa proteção social, e aí a gente inclui a política de saúde, né? A política de assistência e a política de previdência. O SUS
ele é considerado, ele tem um caráter na Constituição de universal e ele é financiado pelo conjunto da sociedade, né? Ou seja, através de tributos, impostos, a gente vai financiar aí esse sistema único de saúde. E a gente tem também, na década de 90, a Lei Orgânica de Saúde, Lei 8.080, e depois a complementação dela, 8.142, que vai aí materializar, concretizar, né? Falar como funciona esse sistema. A gente vai ter uma série de definições de princípios doutrinários, a gente vai como a universalidade, a equidade, a integralidade. Você acha interessante abordar cada um desse tema ou a gente aprofunda mais para frente? Tá. A gente vai falando, Carla, é só de uma forma geral, né, que nós começamos a compreender, né, o que é esse sistema, né, o que é esse sistema de saúde, mesmo porque o SUS é tão atacado, né, o SUS é um sistema que incomoda. Tá. E aí a gente tem os princípios organizativos, que hierarquização, regionalização, descentralização e participação social, controle social, né, que está previsto no SUS. Então, digamos assim, o que eu abordei agora são as características legais, né? Tá lá, tem um documento, né? Você tem o direito àquilo, está documentado. Só que aí a gente tem um outro movimento, que é o movimento do povo, né? O movimento societário. A gente teve aí 21 anos de ditadura, de 64 a 85, depois a gente teve um movimento de redemocratização da sociedade brasileira. Por que eu estou falando isso? Porque o contexto do SUS vai nascer a partir disso, né? Esse movimento de redemocratização, essa participação dos movimentos sociais, né? Das organizações mais de esquerda, elas vão se unir e vão reivindicar o direito de pressionar e opinar e direcionar os rumos do país. Então, esse movimento de redemocratização, a partir dele vai surgir um outro movimento, que é o movimento de reforma sanitária. Na verdade, o movimento de reforma sanitária ele se inicia na década de 70 e ele vai ganhar força mesmo, que vai ser um marco, inclusive, para a construção do SUS em 1986. O que acontece em 1986? A gente tem aí a nossa 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Essa 8ª Conferência Nacional de Saúde, a luta, o tema central vai ser saúde como direito de cidadania. E aí, movimentos sociais, sociedade civil organizada, os usuários, né, o cidadão, eles vão se movimentar, vão participar dessa conferência. Essa conferência é histórica, ela é fundamental para o que vai ser definido e construído depois em relação à saúde na Constituição Federal de 88. Então, esse movimento, onde alguns profissionais, inicialmente, o Sérgio Arouca é um elemento, né, fundamental nesse processo, sanitarista, ele foi um dos grandes nomes para pressionar e movimentar essa outra dinâmica de saúde, a favor de uma saúde onde todos possam e tenham acesso, independente de condição social, independente se contribui ou não para a Previdência. Então, vai ter aí um movimento tanto da parte intelectual quanto da parte do cidadão cotidiano, né, o cidadão comum, o cidadão que está aí usando esses serviços, para ter isso legitimado. Sim. Então, o SUS, ele é isso, resumindo, né? É o atendimento integral ao indivíduo, desde o pré-natal, né, onde você está sendo gerado lá na barriga da mulher, até o seu último respiro. Ele tem que te cobrir em todas as suas dimensões, né? Em todas as dimensões do ser humano. O SUS é isso. Ele tem aí uma série de regimes, de princípios, de organizações que conseguem dar cobertura para o indivíduo em qualquer território nacional, tá? Em qualquer local. Reforçando, no âmbito da lei,
no âmbito social, societário, é uma briga para fazer isso se concretizar. É uma luta muito grande. Aproveitando, né, cara, que você fala dessa totalidade, eu quero dirigir o César aqui. César, nesse processo, né, de construção do SUS, que a Carla bem destacou, né, eu gostaria que você acrescentasse algumas questões, né, obviamente, e além disso, você colocasse que inicialmente a municipalização, havia aí uma controvérsia, não se desejava muito, né, até falava-se muito assim, os municípios não têm competência para assumir a gestão da saúde. Se você traçar primeiro um paralelo, se for possível, né, de histórico, de como era antes do SUS, que eu acho que a Carla apontou muito bem esse marco, né, como era antes e o que veio depois, e um pouco do SUDES, né, que foi o primeiro movimento aí que ocorreu. Você destacasse um pouco isso para a gente. Boa noite, mais uma vez. Bem, a Carla deu aí os marcos históricos, né, do surgimento do SUS, colocou de forma muito resumida, né, um processo que foi muito rico, né, e que gerou uma formulação, né, um alicerce, né, muito sólido. Tanto é que, passados essas décadas todas da Constituição de 88, o SUS continua muito bem, vamos dizer assim, estacado, né, muito bem posicionado, né, porque esses alicerces constitucionais, eles foram muito bem elaborados, né, frutos de discussões que realmente foram conduzidas de forma muito séria. Ocorre o seguinte, aí é preciso, talvez, a gente dar um salto no tempo e trazer um pouco mais para a atualidade, né, os desdobramentos práticos, concretos e objetivos que a Constituição de 88 e a legislação, né, que regulamenta o SUS inicialmente, a 8080, a 8.142, como que esses desdobramentos vão se dar na prática? O que a gente encontra hoje? E aí eu vou, seguindo o que você está pedindo, problematizar um pouco algumas questões. Bem, nós viemos, então, com um marco legal, né, constitucional e depois infraconstitucional, dizendo que a assistência à saúde, ela deve ser integral, né, ela deve, então, ser universal, né, e ela deve ter aí um componente, né, de equidade, né. Então, você também tem como princípios norteadores do SUS, né, a descentralização, a hierarquização e a regionalização, não é isso? Bom, ocorreu, então, primeiro, um movimento de municipalização. Esse movimento, por exemplo, eu acompanhei quando eu estava em 1994, a partir desse período eu estive na Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e eu vou citar aqui uma pessoa que é uma referência, né, na área da saúde, já falecido, o doutor Adib Jatene, cirurgião cardíaco, né, paulistano, e ele, uma das vezes que ele esteve em Belo Horizonte, ele disse que a experiência de Belo Horizonte provou para ele que o SUS era viável em municípios de grande porte. Porque até então, naquele período de 94, nós estamos falando aí, né, de 6 anos após a promulgação da Constituição, há 4 anos depois da 8080, o SUS ainda era uma experiência incipiente. E ele um cenário, né, de luta muito forte de afirmação, porque os oponentes do SUS, aí todo o complexo econômico e industrial da saúde, que havia sido instalado a partir da proposta privatista do INAMPS, eles questionavam a própria legitimidade e a própria viabilidade do SUS. Então, essa fala do Adib Jatene, ela é muito importante, porque Belo Horizonte e outros municípios, mas Belo Horizonte eu acompanhei mais de perto, realmente provou que a municipalização, era viável. Quando a gente diz que é viável, só para dar uma ideia para vocês, toda a rede hospitalar de Belo Horizonte, eu estou falando dos hospitais privados, filantrópicos, dos hospitais da rede estadual, da FEMIG, e os hospitais federais, que são os hospitais da UFMG, todos eles, desde essa época, não sem muita luta, não sem muita disputa,
mas eles estão sob gestão e regulação do município de Belo Horizonte, da Secretaria Municipal de Saúde. Isso é muito importante, porque é essa regulação que vai assegurar em destinar os leitos, os ambulatórios e toda a rede de saúde para quem precisa no momento adequado, né? Então, a municipalização, ela se afirmou em Belo Horizonte, como em outros municípios, e ela foi decisiva para o SUS realmente se mostrar viável, ok? Só que aí a gente veio avançando. E, mais recentemente, a gente se depara com um outro movimento, que esse eu acho que ele é mais complexo, que é o movimento da regionalização da saúde. No princípio dos anos 2000, você teve, no ano 2000, a Emenda Constitucional 29, que ela regulamenta, né, a Constituição Federal em relação à aplicação dos recursos federais na saúde. Depois, a Lei Complementar 141, 12 anos depois, a 141, ela define mais claramente o que é a aplicação de recursos em saúde. Então, quando essa regulamentação da Emenda Constitucional 29 e depois a 141 se estabelece, nós vamos nos deparar com uma outra necessidade, um outro movimento, que é você estabelecer as redes regionais de atenção à saúde. E aí a coisa se complica um pouco mais. Por quê? Quando você vai à Constituição Federal, nós não temos, na Constituição brasileira, a figura da região administrativa. Os entes federados são a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então, você não tem, né, vamos dizer assim, instrumentos legais que obrigam os municípios a cumprirem os pactos que são feitos nos âmbitos dos colegiados regionais. Isso é uma dificuldade que já há um bom tempo vem sendo colocado. Ou seja, vamos dar um exemplo concreto. Se um município de uma região de saúde, ele tem um hospital e ele coloca obstáculos para acesso dos moradores, dos habitantes de outro... César, só um minutinho, eu queria trazer uma questão concreta, você vai dar um exemplo aí, porque nós estamos aqui de João Levade, eu acho que tem um exemplo interessante, você conhece um pouco a realidade daqui, que é o Hospital Margarida, e que ele atende de maneira regional. E é muito comum um discurso de dizer assim, as pessoas de outros municípios ocupam vagas que deveriam ser para o nosso município. Isso é comum. Exatamente. Isso tem a ver com essa questão que você está falando? Essa que é a discussão, né? O hospital, no caso Margarida, e outros hospitais, né, que estão dentro das redes regionais, eles não são do município. Eles são da região de saúde. E outro detalhe, aproveitando aí também, e depois eu quero ouvir a Carla também nesse sentido, essa discussão, além dessa discussão, assim, é um repasse do município para os hospitais, e os hospitais não, de certa forma, pelo menos assim, é o que se coloca no sentido mais geral, da possibilidade da prestação de contas desse recurso público. Aí você juntar essas duas coisas para a gente aí. Bom, o que acontece na região de saúde, Eliseu e Carla, né, cara? Sim. A gente por informação aí, a gente seguiu o debate. Sim. A região de saúde é um território em que os municípios trocam entre si, né, a estrutura de saúde que eles têm para oferecer. Então, alguém serve ao outro, esse outro serve aquele primeiro, e eles trocam recursos financeiros entre si, né, remunerando os serviços que o seu cidadão utiliza no outro município. Né? Então, é um pacto regional em que as unidades hospitalares, por serem as mais complexas, são as mais disputadas. Né? E é muito comum a gente ouvir esse tipo de discurso. Os moradores de outros municípios estão usando o hospital da minha cidade. Isso não é verdade. O hospital, ele é da região de saúde, ele cumpre uma função ali dentro daquele território. Não é? Então, se você retira o hospital da região de saúde, a região de saúde ela fica incompleta. Ela só é região de saúde porque os equipamentos de saúde que estão dentro daquele território conseguem formar uma rede integrada que pelo menos atendem a um conjunto de ações de saúde mínimo
para dizer o seguinte: essa região aqui, com esses equipamentos, é suficiente para dar conta da atenção básica, especializada hospitalar mínima para a população. Ok? Então, aí qual que é o problema? Só para eu, inclusive, concluir aqui. Qual que é o problema? O município, né, não tem uma lei que obrigue o município e o hospital, né, realmente a abrir aquela unidade hospitalar para a região de saúde. Você tem os colegiados, né, a CIS, que são os colegiados intergestores regional, eles pactuam, né, é feita uma pactuação, mas se você for olhar no pé da letra da lei, né, pelo fato de não existir região administrativa no Brasil, e só município, estado e união, né, você não tem uma lei que compulsoriamente obrigue o município ou até mesmo um prestador filantrópico e privado a disponibilizar um leito para um habitante de outro município. Então, isso dá muito conflito, tá certo? Essa dificuldade, ela vai se cruzar com uma outra dificuldade, que é a do subfinanciamento, né? Ou seja, vai acontecer uma potencialização do problema, porque você vai ter um financiamento da saúde no Brasil. Quando a Constituição estabelece que a saúde ela é prioritariamente pública e complementarmente privada e filantrópica, o que deveria ocorrer, o que a gente entende que deveria ocorrer, é que a maioria dos recursos que vão sustentar a saúde no Brasil deveriam ser públicos. E o que ocorre na prática é o contrário, né? Nós temos uma relação em mais ou menos hoje de 60% do dispêndio global de saúde no Brasil ano é privado e 40% é público, né? Então, você tem uma quantidade menor de recursos públicos, mas o SUS tem que dar conta da saúde de todo mundo de forma integral. Então, é uma contradição. Você tem 25% da população, né, coberto por planos de saúde, essa cobertura vem caindo à medida em que a crise econômica avança, as pessoas perdem emprego, as pessoas têm menos condição de pagar o seu plano de saúde, o seu seguro de saúde, e cabe ao SUS dar conta dessas pessoas que evadem os planos e vêm para a assistência pública. Então, é uma situação que ela é dramática, porque aumenta a demanda, né, sendo que os recursos para a saúde, aí é bom dar um outro ponto, e eu termino aqui, um outro referencial histórico importante, a emenda constitucional 95, que foi promulgada em 2017, no governo Temer. O que ela fez? Ela congelou os recursos da saúde. Quando ela, ao invés de reajustar o orçamento do ano anterior pelo PIB, ela passa a reajustar, né, pela inflação, na prática o que ela fez foi congelar os recursos da saúde. Ou seja, a crise aumenta a demanda pelo serviço de saúde pública e, do outro lado, o cobertor fica cada vez mais curto, porque o recurso ele foi encurtado, ele foi congelado deliberadamente, né, numa política de você tentar enfraquecer o sistema, porque há uma força muito grande nesse momento, né, no sentido da privatização do serviço de saúde no Brasil. Aproveitando isso, Carla, que o César coloca, né, dessa prestação de serviço que é integral, e se integral, eu entendo que ela é, né, também nessa dimensão de todos têm o direito à saúde, que está lá também na Constituição. Como que você vê essa questão que é muito comum de se dizer, os sujeitos que têm planos de saúde dizerem que não são usuários do SUS, né? Como que fica isso do ponto de vista dessa integralidade e desse direito? Isso realmente ocorre ou é apenas também mais uma forma de, vamos dizer assim, de fazer essa desmontagem que o César apronta? Vamos lá. Antes, Eliseu, de entrar nessa sua questão, eu acho importante a gente fazer uma discussão macro. Bom, por que a gente tem essa questão com financiamento e qualidade de serviços, de recursos, esse debate de você ser de uma região e não usar o serviço de outra região? Por que a gente tem? Porque o que existe no SUS é uma escassez de recursos, mas ela está atrelada ao tipo de política que nós estamos adotando nesse país já desde a década de 90, né? A gente cada vez mais está aliada à concepção neoliberal. E o que é essa ideia neoliberal das políticas, dos serviços, do atendimento, né, de olhar o cidadão? Cada vez mais
diminuir recursos para a coisa pública, cada vez mais de responsabilizar o Estado no atendimento a esse cidadão, no que diz relacionado aos seus direitos, né? E valorizar a privatização. Então, a gente fica aí, de certo modo, brigando por recursos, porque eles cada vez são menores, né? A gente fica aí brigando por atendimento, por serviços por leitos, por uma estrutura. Qual é a estrutura dessa centralização, dessa regionalização? Mas o que está por trás disso é uma lógica de Estado. Uma lógica de Estado que obedece a esse ideário neoliberal de privatização, né, de valorização do privado em detrimento do público. A gente até numa das reuniões estava conversando sobre como a própria mídia, né, ela teve um papel fundamental nesse sentido. Ela satélizou. Que eu ia te fazer, Carla, você que é, né, do INSICT, do Instituto de Comunicação aí da Fiocruz, né? O Sérgio também foi estudante, foi mestrando lá, eu também estive lá no INSICT. Como que é esse processo de comunicação em relação às questões da saúde nessa perspectiva de desmontagem do SUS, vamos dizer assim, né? Que interesses tem aí? Hegemonicamente falando, a gente teve aí um período de muita satanização mesmo da coisa pública, de vender a imagem e de associar que a coisa pública é um gasto, né? Não é investimento, é um gasto. E você tem que ser responsável pela sua condição de vida e saúde, o indivíduo é responsabilizado se ele é capaz ou não de conseguir ter o que é considerado sucesso na vida. Então, a mídia, muitas vezes, ela contribuiu para deteriorar mesmo, desqualificar essa nossa política, desqualificar o SUS, né? Ao invés de fazer um movimento de resistência, né? Ao invés de divulgar o que é o SUS, o que é de direito, como essa política deveria estar sendo gerida, como essa política deveria ser implementada, né? Falta recurso, falta insumos, falta equipamentos, mas falta por quê, né? Não é que o SUS é ruim, não é que o SUS ele não está atento para essas questões da saúde da população. Não, vai lá ler as leis, vai lá ver a estrutura, ele é excelente, né? O que não é bacana, assim dizendo, é essa nossa lógica de Estado, essa nossa lógica de sociedade. E aí eu não só responsabilizo o Estado e as mídias e os grandes aparelhos de comunicação, como a sociedade também, porque a gente acaba não se apropriando e não se organizando para lutar por uma coisa que é tão valiosa. Talvez se a gente entendesse melhor o que é isso, talvez se a gente se interessasse mais e tivesse conhecimento, a gente só não lutasse quando estivesse lá no desespero, porque teve um atendimento negado. E entrando aí ainda na situação que o César estava abordando, né, do atendimento regional, do financiamento, o SUS também, está lá na legislação e em todo o debate, a gente assume o risco de adoecer no coletivo, né? Assim como a gente assume o risco de financiar, digamos assim, de modo solidário, coletivo, né? Se responsabiliza pelo tratamento, pela promoção e pela prevenção de doenças e endemias e qualquer coisa nesse sentido. Então, apesar de existir essa forma descentralizada, regionalizada, hierarquizada, é tudo uma coisa só, é tudo para a população brasileira. O financiamento é um problema? Sim, o financiamento é um problema, mas aí é um problema devido ao tipo de estrutura política que temos na nossa sociedade. É um problema devido ao tipo de presidente que elegemos, né? De prefeito, de gestor de saúde, né? Se você elege determinado presidente, você vai ter como um ministro uma pessoa que está alinhada à privatização, que teve um histórico na área privada do serviço de saúde, e não uma pessoa que tem um histórico no serviço público, como a gente já teve, né?
Ô, Carla... Rapidinho, e para complicar ainda mais o nosso debate, não se esqueçam das áreas fronteiriças. Lembra, Eliseu, daquela nossa discussão em grupo? Né? Pessoas que vêm de outros países, porque eles estão em áreas fronteiriças, e aí a gente tem na nossa regulamentação, não sei qual é a distância, não sei se o César sabe melhor legalmente qual é a distância para que você pode ter o acesso ao serviço de saúde, e a gente vê pessoas de outros países vindo usar o serviço público de saúde nosso. Isso César, é um exemplo. É uma outra discussão, é um outro debate só para complicar mais ainda. Sim, diga. Isso é uma questão, César, só completando aqui, para esclarecer para as pessoas também de que se trata, é exatamente um estudo que foi feito recentemente acerca das áreas fronteiriças, ou seja, aquela região ali do Paraguai e Brasil, né, aquela passagem ali. As pessoas do Paraguai vêm ter acesso à saúde no Brasil. Por quê? Em outros países não existe o SUS. E à medida que aqui a saúde ela é pública, né, ela é financiada com o nosso dinheiro, com dinheiro público, as pessoas vêm para ter acesso. E por que há uma discussão do SUS atender essas pessoas também? Para evitar até contaminação. A gente está vendo aí hoje fronteiras fechadas, né? As fronteiras estão sendo fechadas em alguns países para evitar a transmissão da Covid-19. Mas aí, César, e aproveitando essa questão, César, a sua intervenção que você vai fazer aí também, eu gostaria que depois você falasse um pouco para a gente, ainda nessa linha, a questão da medicação, né? Do acesso à medicação, que me parece que essa foi a sua pesquisa na UFMG. Eu estava ouvindo a Carla falar e eu gosto sempre, cara, de dizer o seguinte: quando a gente lê o artigo 196, muitas vezes ele é lido pela metade. Então, se lê que a saúde é dever do Estado, direito do cidadão, só que esquece-se de mencionar a saúde é direito do cidadão, dever do Estado, mediante políticas econômicas, sociais, ambientais. Ou seja, para que você torne esse direito e esse dever uma realidade, você precisa assegurar nos orçamentos tripartites da União, do Estado, dos municípios, você precisa assegurar nos recursos oriundos, né, dos financiamentos dos programas, né, que essa política pública de saúde seja implementada na prática. Porque senão você cai num vazio. Então, quando você vê que o orçamento da saúde ele não ocupa um lugar central dentro da receita, né, pública no Brasil, quando a gente mostra que no país onde, no único país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes, que ousou estabelecer a saúde como um direito universal, e 60% do que é gasto na saúde é de dinheiro privado e não público, né, é o contrário, então você começa a perceber que tem uma contradição. Quer dizer, você começa a ver que em alguns sentidos, né, o que está na Constituição, por ações de grupos de interesse, corre o risco, né, de se tornar letra morta. Né? Isso é que está em jogo. É a gente discutir que, se não de um direito de todos, nós precisamos ter a clareza de que a sociedade tem que financiar esse direito. Não tem Papai Noel. Sim. Não tem Papai Noel. Né? Países do mundo que decidiram prover acesso universal à saúde, eles decidiram fazer isso, né, colocando recursos na saúde. Né? Começa com um movimento claro da Inglaterra no pós-guerra, depois isso avança para os outros países, né, da Europa, avança para outros países como o Canadá, Cuba é uma referência, né, à parte, com uma história à parte, mas também, quer dizer, você tem países que vão realmente decidir que a vida é mais importante e que o direito à vida é mais importante, ele está sobre outros direitos. Eu quero citar, para trazer bem para o... mencionar algumas pessoas aqui, por exemplo, olha aqui, ó, o que o Paulo Roberto fala aqui, que o SUS salva vidas, né?
Então, a Clarice, ela fala o seguinte, que a lógica neoliberal só destrói o SUS, que ainda não está implantado na sua totalidade, né? Então, assim, outras pessoas vão lembrar aqui, por exemplo, a Lia, né, vai lembrar que a vigilância sanitária faz parte do SUS, né? A Amélia, né, que cada prefeito define como que o recurso da saúde vai ser utilizado. São comentários que mostram como que a população reconhece a importância do SUS. Eu quero trazer uma notícia dessa semana, dos jornais dessa semana. Uma pessoa nos Estados Unidos foi internada com Covid-19, ela se tratou, felizmente ela foi curada, só que ela estava proibida de sair do hospital. Sabe por que ela estava proibida de sair do hospital? Porque ela tinha que pagar uma conta de $2 milhões. Então ela tinha que pagar uma conta de $2 milhões. Eu pergunto para vocês, isso acontece aqui no Brasil? Qual que é o modelo que a gente quer seguir? É esse modelo, né, em que as pessoas vão ter o direito a viver se elas tiverem recurso para pagar, dinheiro para pagar? Ou nós queremos que todos tenham o direito a viver, né, independente da sua condição econômico-financeira? Essa é a discussão que o Brasil precisa fazer, né? Nós precisamos decidir que caminho que a gente quer seguir. Quando você está falando dos medicamentos, Eliseu, sim, eles vão refletir também isso, porque eu digo sempre que em saúde você não resolve o problema, né? Não troca de problema. Então, se você não tinha médico e você passa a ter o médico, você vai ter uma outra demanda, que é a demanda por exame e por medicamento, né? Então, você precisa ter clareza de que o Brasil precisa estruturar, né, de forma definitiva, de forma a consolidar o complexo econômico e industrial da saúde, com um viés público, né? Vamos lembrar o seguinte, que nós já fomos praticamente autossuficientes em relação às vacinas. O nosso Programa Nacional, o PNI, o Programa Nacional de Imunização, é um dos mais completos do mundo. Ele é uma referência internacional. Mas nós, principalmente por meio da Fiocruz e Biomanguinhos, aí tem um papel crucial, nós fomos praticamente autossuficientes. E hoje, qual que é a realidade que a gente assiste? Metade das vacinas que são utilizadas no calendário do PNI, todos os anos, infelizmente, elas estão sendo importadas. E muitas vezes elas são importadas com uma qualidade muito inferior àquelas vacinas que a gente produz no dentro. Houve já, agora recentemente, 2017, 2018, casos de lotes de vacinas que vieram de outros países que foram reprovados, porque estavam fazendo, ao invés de curar, adoecendo as pessoas. Então, quer dizer, a gente está vendo o quê? Retrocessos enormes, né? Estão acontecendo por conta de quê? Por conta dessa cobiça, né? Privatista de abocanhar a saúde, né? Porque você tem áreas da saúde que são extremamente rentáveis e outras que não são. A Carla é especialista em quê? Doenças negligenciadas. Você falou isso, me lembrou logo isso. Exato, quer dizer, quem que quer pegar esse osso para roer, né, Carla? Ninguém. Ninguém quer pegar as endemias, ninguém quer pegar as doenças de tratamento prolongado, ninguém quer pegar as vacinas que pagam pouco. Agora, quando você fala das drogas, que são de última geração, equipamentos de última geração, né, exames caros, todo mundo quer pegar, todo mundo quer ter a patente disso para poder ganhar muito dinheiro em cima disso, né? Mas o osso, que é cuidar daquelas doenças que não dão dinheiro, ninguém quer fazer. Sobra para quem fazer? Para o Estado. mas aí a sociedade tem que decidir, nós vamos pagar por isso ou não? Qual o país que a gente quer? É o país onde você tem que ter dinheiro para ter direito à vida, ou é o país onde, ao nascer, você assegura o seu direito de viver? Essa é a discussão de fundo que eu acho que o Brasil precisa enfrentar de frente. E a questão do novo coronavírus, do Covid, já vou concluir, Eliseu, ele agudizou essa discussão, porque ele trouxe isso à tona de uma maneira muito forte. Quando a gente vê que você tem mais pessoas do que respiradores, né, a ventilação mecânica insuficiente para as pessoas, sobre o seguinte,
gente, nós não investimos na saúde, né? A gente não cuidou daquilo que era mais importante para a vida dos nossos compatriotas, né? Dos nossos irmãos, não é isso? Exatamente. César, aproveitando aqui, só um tempinho, quero agradecer as pessoas que estão aqui, né, participando conosco na live. Já ter destacado aí a Lia Maia, que está falando conosco lá do Ceará. A Lia está falando lá do Ceará. Muito obrigado, Lia. Índio do Forró, aqui de João Levade, amigo nosso aqui. A Carol Luiz. Carol está aqui também conosco. A Lia Maia, novamente, já falei. A Giovana Gandra. A Clarice Silva mandou um abraço para a professora Carla. Lucimar de Souza. Minha aluna, ex-aluna. Mandou um abraço aqui. A Ana Lúcia, ela justificou, gente, falou que infelizmente ela não conseguiu acessar aí a live, possivelmente ela deve ter tido algum problema de conexão lá, né, mas agradeço a Ana Lúcia pela tentativa e numa outra oportunidade nós vamos fazer outras conversas, Ana Lúcia. Fica aí novamente o convite para você e a gente testa um pouco antes, trabalho antes, a gente vê se está tudo certinho, né? Vem uma forma de conexão. O Paulo Roberto, o César já destacou aí, né? O SUS salva vidas, é isso aí, Paulo Roberto. Agradeço também que esteve conosco em 2 outras lives aí, né? Falando um pouco de educação, né, no primeiro momento, falando das Vidas Negras Importam, que foi uma outra live que nós produzimos, que foi muito importante. Agradeço ao Paulo, Clarissa Silva, Maria do Socorro também, muito obrigado. Eu acho que a Ana Lúcia está entrando com esse link aqui pelo Facebook. Daniel Bahia, nosso grande artista, músico, violonista, professor, está aí conosco. Muito obrigado, Daniel Bahia, grande abraço. Denison Silva, Carla, parabéns. A questão é política. Obrigada. Um grande abraço. Denison fala conosco lá de Belo Horizonte, do Barreiro. A doutora Amélia Barbosa, daqui de João Levade, pediatra, né? Também está trazendo umas questões importantes. E é nessa questão que a Amélia aponta que eu quero falar com você, Carla. Antes de falar, a Heloísa Mesquita Maciel, que está aqui. Heloísa. Beijo, Heloísa. Muito bom, né? É o seguinte, a Amélia pontua, Carla, e essa é uma especialidade sua, que é o engajamento, mas eu acho que a Ana Lúcia também, que deve estar aqui acompanhando, a questão do engajamento, que é a participação dos conselhos, né? Na verdade, a gente fala dos conselhos. Como que funciona isso, Carla, e qual a importância dos conselhos? E pegando nessa linha que o César está trazendo, eu acho que é fundamental nós pensarmos isso, né? Que saúde nós queremos? Por que é importante estar nos conselhos? Qual que é a função dos conselhos dentro dessa perspectiva, dessa nova política, né? Falo nova, do SUS, que é recente. Nós temos a Constituição, foi em 88, isso do ponto de vista histórico é um curto tempo, né? E eu já digo também, só do SUS ter erradicado a paralisia infantil, essa questão das vacinações que o César coloca, já justifica a existência do SUS, né? Mas aí, eu queria ouvir de você um pouco sobre essa questão, que você exatamente é um tema das suas pesquisas, o engajamento, a participação popular dentro dos conselhos. Pois é, eu vou entrar numa polêmica, talvez as pessoas até não gostem um pouco do que eu vou falar, mas vamos lá. É reto. A gente vai falando com as pessoas, elas também, se não gostarem, vão falar aqui, ó, não gostei, é assim. E aceita, né? E eu aceito também, né? Aqui a gente está, né, no sentido de trocar ideias, porque a importância desse momento do Papo Reto é esse, é levar a conversa da ciência com a população, da população com a ciência, fazer essa troca, cara, porque geralmente a gente não vê muito isso a partir das universidades, né? As nossas universidades produzem conhecimentos que às vezes são inacessíveis às pessoas, a não ser na sua aplicação. E este momento, a intenção é essa, de fazer, olha, discordo da senhora, e é assim... Rever, né? Vamos rever nossas práticas. Papo reto, vamos lá. Então, antes, Eliseu, eu quero responder uma pergunta sua, que você falou sobre, que história é essa? Todo mundo usa o SUS, ou tem aquelas pessoas que não usam, que usam o serviço privado? Não, todo mundo, em algum momento da vida, usa eu quero aproveitar aqui também para incluir nisso que você está falando, olha aqui. A Maria do Socorro fala o seguinte,
não só a tuberculose, não só as doenças negligenciadas, mas os transplantes de órgão também. Olha só que pergunta. Nossa, é o mais alto, assim, grau é esse, é o transplante de órgão. Né? Exato. Vamos lá. Maior complexidade. São muitas perguntas de maior complexidade. Obrigado, dona Socorro. E todo mundo que precisar no Brasil é pelo SUS. É só o SUS. Então, assim, todo mundo utilizou em algum momento dos serviços do SUS. Se não foi o serviço direto, se beneficiou do que o SUS financia e produz em relação ao conhecimento. Por exemplo, uma das pessoas, ou foi o César mesmo, que falou da vacinação. Todo mundo aqui já participou de campanha de vacinação. Todo mundo aqui já foi num posto, já foi vacinado. Dengue. Né? Todo mundo aqui já... A gente tem questão também de vigilância sanitária, ou seja, produção de conhecimento, vacinas. Entrou um som aí. Produção de conhecimento, vacinas, ou seja, mesmo que você não vá a um hospital público, você se utiliza do SUS através de outros serviços que são financiados pela população coletivamente e que você se beneficia também dessa produção de conhecimento, dessa estrutura, tá? Hoje a gente tem um dos maiores exemplos, a Covid, né? Você vê a diferença de você ter um sistema público de saúde bem estruturado numa situação de pandemia e de você não ter um sistema de saúde público bem estruturado. Então, em algum momento da sua vida, na verdade, se você sofreu um acidente, por exemplo, numa ponte Rio-Niterói, eu já sofri acidente na ponte Rio-Niterói, você é levado imediatamente para um hospital federal, né? O que acontece depois, aí você depois pode ter uma transferência, pode ir para um hospital privado e tal, mas em algum momento da sua vida você utiliza o SUS. Então, o SUS é para todos e por isso ele deve ser financiado por todos. Até controles de doenças, de endemias. Então, o SUS ele tem essa relevância. Agora, indo para a pergunta do Eliseu sobre a participação, a gente tem garantido, né, o controle social, a participação social nos conselhos, na conferência. Inicialmente, eu falei da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ela foi um marco, né? Ela deliberou muita coisa do que depois acabou se constituindo na Constituição Federal de 88 em relação à saúde, a nossa própria política de saúde e a lei orgânica, ou seja, os conselhos aí e as próprias conferências, eles são canais para que a população interfira no andamento das políticas, nos programas, nos serviços. São locais legítimos, tá? De participação da população, juntamente com os profissionais de saúde, os gestores, ou seja, ali tem vários encontros, debates, reuniões, o nacional e a conferência nacional e a conferência estadual, ela é feita, né, de 4 em 4 anos, acho que a municipal de 2, ou seja, são canais legítimos de discussão, de debate, de representantes da sociedade civil. Aí eu vou entrar na parte que talvez as pessoas não gostem um pouco. A gente está passando por um período de crise de legitimidade, né? A gente está passando por um período de crise de modos de representatividade, de locais onde você vai discutir, participar, interferir na sociedade. Então, eu fico me questionando o modo como sempre foi feito, ou são feitas as conferências, elas ainda são válidas? Eu não estou falando da conferência, tá? A conferência em si, mas a estrutura, o modo de se organizar, a forma de representatividade, elas ainda são espaços atrativos, digamos assim? São espaços ainda que dialogam com as novas tecnologias, com as novas formas de fomentar a participação e engajamento. Uma coisa, quando eu discuto sobre o conceito de engajamento,
o primeiro exemplo que eu dou para as pessoas é assim, vamos fazer uma palestra, né? Aí tem lá aquela listazinha das pessoas que foram à palestra, aí você vira e fala assim, nossa, 100 pessoas participaram da palestra. Aí eu pergunto, 100 pessoas mesmo participaram da palestra? Ou 100 pessoas assinaram o nome e foram assistir a palestra, né? E qual foi essa qualidade do assistir? Elas, de fato, participaram ativamente, né? Elas dialogaram, elas se manifestaram, foi considerado o que foi falado por elas, teve ali um diálogo, uma troca, ou elas ficaram apenas sentadas e falando um pouquinho de Paulo Freire, tendo aquela educação depositária, né? Quando você só deposita, coloca a informação na pessoa, na caixinha, né? De fato, teve ali... As pessoas estão cansadas, desculpa. Eu falo por mim, as pessoas estão cansadas, né? Dessas estruturas de participação, desses tipos de diálogo, elas não se enxergam mais nesses ambientes, nesses meios, né? Existe aí um descrédito, as pessoas estão desacreditadas, né? Então, a gente precisa rever toda essa nossa forma e estrutura de participação. E aí eu tento investir um pouco no conceito de engajamento, entendendo que também não é só um conceito que faz diferença, tá? Mas é porque o conceito de engajamento, ele pressupõe uma ação política. O que isso quer dizer? Eu só estou engajado quando, politicamente, eu tenho uma ação, né? Eu não estou engajado porque eu sentei ali, participei e ouvi a reunião de modo passivo. Não, eu estou engajado quando eu me manifesto, quando eu resolvo me ligar a outras pessoas e ali a gente decidir uma ação conjunta e tentar maneiras de interferir aquilo mudar, ir para frente, ser imprimido ali um caráter de decisão, de ter um poder de influência. Então, eu ando hoje discutindo muito esse conceito, porque eu acho que é um engajamento que, e para o bem ou para o mal, quero deixar isso claro, né? Para o bem ou para o mal, as pessoas engajadas é que estão decidindo o rumo do nosso país. Tá? Então, quem está envolvido para o bem ou para o mal? Para uma concepção coletiva ou individualista? Para uma concepção egoísta ou uma ideia de cunho financeiro próprio, particular, familiar, ou para o coletivo, para o todo, para a sociedade? Quem está decidindo o rumo desse país é quem está engajado em causas. Isso significa como se fosse um intelectual orgânico que tanto Gramsci fala, né? Você produz conhecimento, você tem ação naquela sociedade. Então, hoje, eu acredito que são essas pessoas, e isso está acontecendo muito nas redes sociais digitais. Elas estão tendo aí uma capacidade de imprimir determinadas direções nesse país que a esquerda, durante muito tempo, negligenciou, se afastou, né, desse local, muito considerado moderno, nas nuvens, tá num espaço etéreo. Mas, na verdade, está influenciando a nossa vida ao ponto de decidir um presidente. Aproveitando isso, né, que você está trazendo, nós vemos que os conselhos são formados, né, interesses, por exemplo, de prestadores de serviço, eles estão ali sempre presentes, né, às vezes, além de participando, definindo a política, no sentido que o César tinha apontado anteriormente, né, que há um interesse financeiro de alguns aspectos da saúde e outros não. Mas eu quero trazer para o César uma questão, né, um pouco dessa linha, César, e aí voltando também num ponto que você colocou, e depois eu quero te ouvir também, Carla, sobre o Covid-19. Recentemente, nós vimos, inclusive, uma solicitação do presidente para que as pessoas entrassem dentro dos hospitais de campanha e mostrassem que estão vazios, enfim, uma série de coisas, inclusive correndo o risco de contaminar pessoas que lá estavam ou de serem contaminadas. Não é isso? Mas o que eu quero perguntar, César, para você, que eu queria que você me dissesse um pouco aí,
como que funciona essa relação dos leitos? Porque também é muito comum de dizer assim, a cidade, os leitos esgotaram. Mas a gente sabe que tem os seus fáceis, né? E eu estou te perguntando, eu queria ter perguntado isso para Ana Lúcia, que ela foi especialista nisso quando secretária de saúde, porque trabalhava numa cidade em que a relação era sempre com Belo Horizonte ou outras cidades referenciadas, né? E aí, como que funciona? De fato, há essa questão de faltar leitos num município, ou isso é uma forma meio que de fazer algum terror? Como que funciona essa relação entre os municípios que você apontou inicialmente, em especial nesse aspecto aí dos leitos, né? Dessa questão dos leitos que foram ampliados nesse momento das campanhas, né? Dos hospitais de campanha. Para as pessoas entenderem mesmo, né? Que realmente existe essa questão da falta de leito, Belo Horizonte sobra leito, outras cidades não têm, enfim, como que funciona um leito dentro do SUS? Bom, eu acho que é importante nós entendermos como que funciona a disponibilidade de todos os recursos, né, dentro do SUS. Uma vez que você tem as redes, né, definidas, quais municípios que participam dela, cada um desses municípios vai aportar uma estrutura de saúde. Essa estrutura pode ser somente uma unidade básica, pode ser uma unidade de nível secundário, né, pode ser serviço de apoio diagnóstico, né, laboratórios, chegando até as unidades mais complexas, que são as unidades hospitalares. Ok? Quando você aporta, todos os municípios juntos aportam esse conjunto de recursos, né, físicos, tecnológicos, assistenciais, o somatório desses recursos devem dar conta de atender a população desse território que é definido como região de saúde. Se você tem um aporte de recursos que são insuficientes para dar conta dessa assistência, você está diante de um déficit, né, que pode envolver, né, mais de um desses recursos, né? Pode faltar, por exemplo, medicamento e leito, pode faltar medicamento, leito e tomógrafo e ultrassom, né? Quer dizer, você vai se deparando com gargalos, né, em que vai se formando, a partir deles, filas, né, de pessoas que muitas vezes têm que aguardar meses ou até anos, né, para conseguir acessar aquele serviço, ocorrendo, né, de forma muito frequente que as pessoas venham a óbito sem que tenham conseguido acessar aquele serviço. Uma cirurgia, um exame, um diagnóstico, um tratamento, né? Isso, infelizmente, é comum, é frequente. Né? E onde estão esses gargalos? Eu volto a insistir nesse ponto. Esses gargalos estão situados onde? Eles estão naquelas estruturas mais caras. Né? É aquilo que custa mais dinheiro, né, que é mais difícil de ser disponibilizado, tá certo? O que é mais barato, obviamente, você tem mais facilidade de suprir, né? Desde que exista. Porque, por exemplo, no caso das doenças negligenciadas e das drogas órfãs, né, existem situações onde é barato, mas não existe. Você não consegue suprir porque não está sendo produzido, não está sendo fabricado. Hoje nós temos situações, por exemplo, de faltar matéria-prima, tá certo? Você não tem insumo farmacêutico, porque simplesmente você não encontra, você não acha para comprar no mercado. Né? A indústria farmacêutica, como dá muito pouco lucro, ela abandona a determinada produção de uma droga, por exemplo. E aí, aquele medicamento, por mais que o município tenha um recurso para pagar, né, para comprar, ele não consegue. Então, você tem esses gargalos que vão se formando, né? São situações dramáticas. E aí, gente, o que Covid traz à tona? Essa situação. Né? A discussão de leito de UTI, né, que está faltando leito de UTI, não começa agora com o Covid. Né? Essa questão ela está presente em toda a história da saúde pública brasileira, né? E depois que o SUS também é implantado, permanece como uma das facetas mais dramáticas que eu já assisti nesses 30 e tantos anos que eu
que eu acompanho, que eu trabalho para a saúde. A UTI neonatal, por exemplo, né, é um problema no Brasil inteiro. Vocês falaram da gente ter superado a paralisia infantil, mas o SUS ele foi responsável, decisivo, para se reduzir, né, a mortalidade infantil. Ele foi fundamental para a gente aumentar a expectativa de vida no país. Ele é decisivo nos transplantes, HIV, AIDS, né, as doenças endêmicas, né, doenças que são caríssimas de tratamento, aí, crônico-degenerativas, cardíacas, implantes, tudo isso. Agora, quando você se depara com esses gargalos, né, e a UTI é um deles, né, é dramático, porque muitas vezes se perde a vida por não ter essa disponibilidade do equipamento de saúde. E na prática, o que acontece hoje em praticamente todo o país é isso. Você tem leitos insuficientes de UTI para dar conta das demandas, né? Então, o que é importante a gente discutir? Eu queria aproveitar, Eliseu, e chamar o Denison, ele colocou uma questão aqui que eu acho muito importante. Os planos de saúde são um problema para o SUS? Eu achei bem colocada essa pergunta dele. Por quê? Pouca gente sabe, e muito menos dizem, uma coisa que acontece no Brasil que eu acho que é um absurdo. Quando qualquer um de nós que tem um plano de saúde paga por esse plano de saúde, quando chega agora no mês de abril, maio, junho, está postergado um pouco, nós vamos fazer a nossa declaração do imposto de renda, o que ocorre? Todo esse recurso que nós pagamos durante o ano anterior para você ter o direito a um plano de saúde privado, no momento da sua declaração do imposto de renda, você tem o direito à restituição desse dinheiro. O que isso significa? Significa que toda a sociedade, e aí estão incluídos aqueles que têm plano de saúde e os que não têm, portanto, aqueles que têm uma condição de renda melhor e os que não têm, todos esses estão lá no denominador que vai custear esse recurso. Ou seja, o que essa conta mostra? Que o Brasil é um país que faz com que o pobre pague pelo plano do rico. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso não pode existir. Né? De onde que, de novo, não tem Papai Noel. De onde que sai esse dinheiro que vai pagar essa restituição do plano de saúde que a classe média, que a classe alta brasileira bancou? Vai sair do bolso de todo mundo. E nesse todo mundo está incluído o pobre. Então o pobre está pagando pelo plano de saúde do rico, para a gente ser curto e grosso. Quer dizer, essa é uma questão que também incomoda muito, viu, cara? E aí eu quero dizer que... César, no sentido que esse recurso que é pago como recurso de plano de saúde, ele é restituído pelo dinheiro que é arrecadado. É isso, César? Restituído pelo Estado. Então, o que acontece? Você pagou um plano de saúde, vamos supor que você gastou durante o ano, vamos colocar aí que você gastou aí R$10 mil, tá certo? Para pagar o plano de saúde de uma família aí de 4 habitantes, de 4 pessoas. Quando você faz a dedução, o que vai acontecer? Você tem a restituição integral desse dinheiro. Certo? De onde saiu o pagamento desses R$10 mil? Você usufruiu do plano de saúde, mas quem está pagando por esse usufruto seu do plano de saúde é o conjunto da população. Exatamente. Porque se o recurso está saindo do cofre público, se ele está saindo do orçamento do Estado, e o orçamento do Estado é composto do somatório de todos os impostos que cada um paga, e o rico paga menos imposto nesse país, proporcionalmente do pobre, deixa de arrecadar. E a nossa carga tributária ela é regressiva e não progressiva, ou seja, o pobre paga muito mais proporcionalmente do que o rico, além do rico ter muito mais condição, né, das elisões fiscais. Então, o que ocorre? Você está acentuando uma injustiça em que o pobre paga pela saúde do rico. Tá? Então, assim, e tem um outro problema, um problema histórico que a gente precisa apontar, um dedo na ferida também. Quando uma pessoa que tem plano de saúde, ela sofre um acidente na BR-381, Eliseu. Exatamente. Ela vai ser socorrida onde? Ela vai ser socorrida no
23. Foi o que eu disse. Primeira coisa... Com 23, você foi lá para o federal, tá certo? Quem é que paga por essa estrutura? É o SUS. Mas você tem um plano de saúde, tá certo? Quando você é internado, aquela conta que você deixou dentro do hospital, né? O que o SUS tem que fazer? Ele tem que cobrar do plano de saúde. Agora, essa cobrança na prática, né? Ela é ínfima, porque não se consegue reaver esse dinheiro mais. O plano de saúde se negam, eles brigam até as últimas instâncias, postergam o pagamento disso, e aí são dezenas de bilhões de reais que vão ficando, né, durante esses anos todos, né, como uma dívida dos planos de saúde privada para com o SUS, né, só aumentando o déficit, né, do SUS. Quer dizer, é aquela história, é um cobertor que é curto demais para dar conta da demanda de todo mundo, tá certo? Então, quando eu estou dizendo que a gente tem que colocar, né, essas questões de forma clara, aqui a sociedade brasileira faça uma discussão, né, realmente, do qual caminho nós queremos seguir. Se nós queremos ter saúde universal como base de uma etapa civilizatória que a gente considera, né, como fundamental, ou seja, a vida não se negocia, a vida é direito de todo mundo, a sociedade tem que pagar por isso. E as pessoas têm que entender que isso tem um custo e que isso tem um limite. Porque o orçamento público ele é finito, ele tem fim. Quando a judicialização da saúde define que uma determinada pessoa pode ter acesso a uma droga de última geração, a um tratamento caríssimo, que muitas vezes não tem eficácia comprovada, esse é o problema maior, né? Outros milhares de pessoas vão deixar de ter acesso ao básico, né? Porque alguém tem acesso a alguma coisa que extrapola o orçamento. Então, assim, é preciso ser feita essa discussão, trazer à tona de forma muito clara, porque quem passa pela gestão de saúde, como a gente passou, sabe, né, que você tem, por exemplo, para dar uma ideia para vocês, em Timóteo, onde eu fui secretário de saúde, um município de 90 mil habitantes, nós temos uma disponibilidade per capita de receita, dependendo da conta que você fizer, ela vai girar em torno de 350 a 400 reais ano, para cada um desses 90 mil habitantes. Isso não é, muitas vezes, a mensalidade de um plano de saúde. Ou seja, você tem que fazer com aquilo, né, que é o valor de uma mensalidade com pessoa de meia idade, dar assistência para ela o ano inteiro, em tudo, porque o SUS tem que atender tudo, né? Então, é suficiente? É claro que não é suficiente. Se esse recurso não fosse suficiente, os planos de saúde não estariam recebendo 12 vezes mais do que isso. Né? Se esse recurso fosse suficiente, a disponibilidade, né, de recursos para a área privada não seria de 60%, enquanto o público é de 40%. Né? Está invertido. Deveria ser o contrário. Os países, a convivência com os planos de saúde, ela não é danosa em si, ela não há problema. Você tem diversos países do mundo que lidam com isso. Agora, tem que lidar de uma forma transparente, né? Por exemplo, essa dedução do imposto de renda, eu acho que é um equívoco histórico, é uma distorção, porque você faz quem tem menos renda pagar pela saúde de quem tem mais condição. Então, assim, é perverso, é uma iniquidade. Então, a gente precisa colocar as coisas de volta no lugar. Você ter acesso ao plano de saúde privado é um direito seu, você paga por isso. Agora, você não pode ter isso restituído no final do ano. Eu entendo que isso é uma usurpação, né? Da mesma forma que a gente precisa discutir quanto de recurso que é necessário para manter esse direito constitucional, que está inscrito na Constituição, tá certo? Claramente, o dinheiro que é colocado hoje não é suficiente. Da mesma forma que também nós temos que bater aqui nessa tecla, né? Incomoda dizer, mas a gente tem que falar. Falta gestão, falta transparência, tem muito desvio de recurso ainda, tá certo? Essa questão do controle social, que a Carla conta, eu concordo com você inteiramente, Carla. Tornou-se obsoleto, né, o controle social, os meios, né, os mecanismos de participação, eles se tornaram obsoletos e muitas vezes afugentam as pessoas. O que a gente observa hoje? O que a gente observa hoje nos conselhos? Né, tanto espaço federal, estaduais e municipal.
você tem uma participação de quem? Daquele público que é o hiperutilizador do SUS, ou seja, os idosos, as pessoas com doenças crônicas degenerativas, aquelas pessoas que estão organizadas, né, em associações de portadores de doenças, né? Agora, por exemplo, a juventude, né, as pessoas mais novas estão afastadas, né? E quem, por exemplo, utiliza mais, infelizmente, no Brasil, os nossos pronto-socorros, né? Quem mais morre de morte matada nesse país hoje, infelizmente, é o jovem da periferia negro. Certo? Então, assim, César, eu quero voltar com você numa questão aí que você coloca em relação a essa dimensão aí do uso do SUS, mas eu queria ouvir da Carla antes um pouquinho, Carla, pensando na questão da forma como a mídia, a imprensa, ela lida com o SUS, não no sentido de revelar essas questões aí que o César está nos apontando, né? Acho que o César está clareando uma série de vamos dizer assim, está levantando a poeira diante de uma série de questões. Mas como que a mídia atua nisso? E eu gostaria de ouvir você, nesse momento da Covid-19, o que gerou a Covid-19 nessa relação com a mídia, né? Porque aí nas suas pesquisas também, além dessa dimensão aí da questão da participação, da questão, né, melhor dizendo, do engajamento, né? Você também trabalha essa dimensão aí da comunicação em saúde. Como está funcionando isso nesse exato momento da Covid? E depois vamos retornar uma questão aí, César, em relação a essa questão aí do acesso, né? Eu queria te ouvir mais um pouco sobre isso. Quando a gente fala sobre direito à saúde, a gente está falando no sentido de várias dimensões que fazem parte do ser humano. E aí, entrando dentro dessa sua pergunta, o direito à informação e comunicação é um direito à saúde. Ou seja, você precisa ter esses dois elementos garantidos para que você tenha o direito à saúde também. Aí vamos lá. Quando eu falo de direito à informação à saúde, eu falo tanto do paciente ter direito a saber da sua condição de saúde, ou seja, como eu estou, o que eu tenho, isso bem explicado, tá, gente? Eu não estou falando daquele atendimento onde o profissional de saúde mal olha para você, mal dialoga com você. Então, ele tem que ter aí o direito à informação da sua condição de saúde e, mais que isso, o direito à comunicação, a comunicar. O que é isso? O direito a dialogar sobre os seus sentimentos, sobre sua vida. Por quê? Porque quem é melhor do que a gente para dizer do que eu estou sentindo, né? Não existe pessoa melhor para falar o que se passa comigo. Qual é o meu processo de adoecimento? Tudo bem que tem um profissional com sua visão técnica, mas eu tenho o lado dos meus sentidos. Eu tenho os vínculos, né? Aí a gente parte da ideia da concepção ampliada de saúde. A saúde, ela é... Desde 48, a OMS define ela como um estado completo de bem-estar social, bem-estar físico, psicológico, lazer. Então, isso deve ser considerado na hora do seu trato, né? Quando você vai procurar um atendimento, um serviço. Você tem direito de saber quais são os tipos de serviços, você tem direito de saber, você tem direito de ter uma comunicação, um diálogo de qualidade. Mas também, quando eu falo de direito à informação, eu estou falando também de banco de dados. Também existe essa parte mais técnica em relação à informação. E aí, fazendo uma relação à Covid, que o Eliseu acabou de propor, a gente teve aí há pouco tempo um governo, digamos assim, onde começou a querer interferir nos dados sobre mortalidade em relação à Covid, né? Foi criada aí uma série de estratégias para que não tivesse uma divulgação honesta, real, concreta. Uma transparência. Uma transparência, né? Então, gente, informação é estratégico.
informação é poder. Informação não é uma palavra qualquer, porque quando você tem noção exata sobre esses dados, sobre o número de leitos, sobre o número de serviço, né? Quando você tem, você pode fazer uma leitura, uma conjuntura do que estão fazendo com o nosso dinheiro. Você tem a noção de avaliar aquele político, você tem condições de avaliar o trabalho daquela pessoa na gestão da saúde, tá? Então, por isso que eles tentam interferir tanto nessa transparência em relação às informações. Então, a gente tem o direito de saber quais são os serviços disponibilizados, e a gente só vai saber esses serviços disponibilizados através de vários mecanismos que comuniquem ele para a sociedade, ou seja, eu tenho direito a um pré-natal, eu tenho direito a métodos contraceptivos dos mais variados, isso tudo eu só vou saber se for comunicado, se for informado, né? E quanto mais a população tiver acesso a esses serviços, a esses programas, mais ela vai exigir e vai procurar esses serviços. Isso aí dá trabalho, né? Isso aí mexe com recurso, com financiamento, mexe com pressionar as instâncias deliberativas e outras áreas para que se tenha aí um serviço de qualidade. Então, assim, informação e comunicação, elas são fundamentais, e até o próprio Estado também ele precisa saber o que está acontecendo em determinado território para ele desenvolver políticas estratégicas. Eu lembro muito numa aula que uma professora falava assim, no Rio de Janeiro a gente tem aí um alto acidente de carro, né? Então a gente precisa investir em políticas de prevenção à direção, né? A ter uma direção segura, responsável e tal. Mas se você for no interior de tal local, qual é o meio de transporte deles? O meio de transporte é moto. Todo mundo tem uma moto, né? E o maior acidente que se tem é o acidente de moto. Então, lá é preciso fazer um outro tipo de política de comunicação e de prevenção, que respeite as características daquela região, daquela localidade. Isso aí eu falo também em relação às doenças. A tuberculose na Rocinha hoje é um problema... Hoje não, né? Desculpa, muito tempo. Um problema sério, né? Um problema grave. Mas não é um problema, digamos assim... Em Manaus já é um problema... Não que não seja... É até problema, assim, também, né? Mas a malária é uma questão mais importante, mais grave naquela região. Então, você entender as dimensões culturais, você entender as dimensões regionais, as características daquela localidade, é importante para você fazer aí políticas de informação e comunicação que cheguem até essas regiões, né? Que dialoguem com aquelas populações, com aquelas localidades. Não adianta você fazer uma macropolítica falando de um problema sobre tuberculose, por exemplo, nacionalmente falando, se ela não é uma questão em todos os lugares, ela é uma questão pontuais. E aí eu entro um pouco na questão das doenças negligenciadas, Eliseu. Sim. Que eu gosto muito de falar que, assim, tudo bem, existe esse conjunto de doenças negligenciadas, né? Tuberculose, malária, leishmaniose, esquistossomose, ou seja, existem algumas doenças que elas são consideradas negligenciadas porque elas não atingem, ou atingem quase que vem a ser assim, eu acho, né, que às vezes muitas pessoas que estão aqui conosco não têm a ideia assim, o que vem a ser doenças negligenciadas? Por que tem esse nome, né? Vamos lá, só para esclarecer para as pessoas também. Então, são doenças que são consideradas negligenciadas porque elas atingem populações mais pobres, elas não têm um alto investimento em medicamentos, não tem um alto investimento de recursos para tratar essas populações. Então, elas são...
Não dão lucro. A Clarice até comentou aqui, né? A hanseníase é uma delas. Eu falo no sentido mesmo para as pessoas compreenderem. Via de regra não dão lucro, né, Carla? Não dão lucro. Sim. No dia que, né, tiver uma vacina eficiente para determinadas doenças que são consideradas negligenciadas, quem é o consumidor final? População pobre, né? Então, não é tão lucrativo quanto achar a cura da calvície, por exemplo, né? A gente tem um alto investimento na cura da calvície, mas não tem dessas doenças consideradas negligenciadas. E também por atingirem populações que estão em situação de pobreza, de miséria, essas populações elas são consideradas com pouca mobilidade política, tem pouca interferência nos processos de decisão da sociedade. Então, assim, paralelamente, eu faço um estudo onde, paralelamente ao termo doenças negligenciadas, eu gosto de discutir populações que estão em situação de negligência, para tirar um pouco do foco da doença, tá? Não que a doença não seja importante, mas vamos trazer aí para a discussão a população que está em situação de negligência, porque quem é atingido por essas doenças? São essas populações que são que têm visibilidade na sociedade brasileira, né? Não são visíveis. Elas não são visíveis, né? Elas vivem numa situação, no obscurantismo nesse sentido. E aí a gente pode trazer a necropolítica para discutir. Elas são descartáveis, elas são populações matáveis, né? Que pode morrer, né? Elas são populações que pouco têm relevância, com muitas aspas, né, dentro da grande hegemonia que controla a sociedade, o mundo, o país. Então, elas são descartáveis. Pouco investimento se tem, a maioria são populações negras, indígenas, ribeirinhas, tá? Então, essas populações... A Clarice está lembrando a população de rua, em situação de população de rua. A Clarice, acho que até fez um trabalho com população de rua e tuberculose. Eu não estou muito lembrada, se ela puder jogar aí depois. Ela fez esse trabalho também, eu acabei orientando a Clarice na faculdade. E a população que está em situação de encarceramento também, né? Quem vai se importar, né? A população, desculpa o termo, mas a gente sabe que boa parte da população brasileira quer que essas pessoas morram mesmo, né? Não querem investimento nessas áreas. Não querem investimento nessas localidades e nessas situações. E aí, existe um estudo dentro da própria Fiocruz, a Inesita, né, algumas pessoas que falam que a comunicação é negligenciada, né? A comunicação dessa própria doença, ela é negligenciada, a população não sabe, não se é discutido. Você pode, por exemplo, um exemplo bobo, tá? Assistir uma novela, mas uma novela que tem um alcance aí social na população brasileira, onde o personagem ele vai ter câncer, o personagem vai ter um problema de saúde mental, mas você não vai ver um personagem que vai ter hanseníase, você não vai ver um personagem que vai ter tuberculose. Então, assim, tem pouco diálogo, pouca relevância, né? Eu fiz um estudo na minha tese, onde eu olhei como as redes sociais, aí no caso eu olhei para o Facebook, ele visibilizava, né, essas doenças. No caso eu olhei a tuberculose. E em um grupo, foi até muito engraçado que tinha um comentário de uma pessoa que ela falava assim, ué, a tuberculose ainda existe? Então, assim, para a pessoa, a tuberculose nem existia mais, era coisa... né, antiga, era coisa do século passado. Então, para você ver, essas doenças, elas são pouco faladas no meio de comunicação. A gente tem até, inclusive, uma baixa notificação, subnotificação dessas doenças, porque muitas vezes é a população ribeirinha, a população indígena, e aí não é registrado, as pessoas morrem dessas doenças, e não tem aí a notificação correta do que ela morreu, do que ela teve.
Então, a gente tem aí na superfície, né, ou abaixo da superfície, um número de mortalidade grande dessas doenças e que não são divulgadas. Ela está num obscurantismo total. E isso interfere nas políticas, isso interfere nos serviços. A gente não tem também um engajamento, uma ação, grupos suficientes para estar mobilizando para enfrentar essas doenças. Então, assim, se nos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, BH, a gente tem problemas de leito, a gente tem problemas de acesso a serviço de saúde, a população brasileira não imagina o que é isso em determinadas regiões, onde o médico, o enfermeiro ou profissional de saúde só chega se for através de barco, né? Isso quando chega. A gente não tem noção o que tem aí nesse interior do Brasil ou áreas paupérrimas, onde o serviço de saúde ou atendimento não chega. Não tem insumo, não tem equipamento. E mais que isso, não tem uma mídia, não tem pessoas divulgando, não tem pessoas protestando. São pessoas que estão largadas mesmo, sabe? É muito agoniante, às vezes, estudar esse tema. Eu fico até fazendo a autocrítica, pensando assim, né? Eu tive toda a minha formação financiada pelo Estado, né? Federal. E eu fico pensando de que modo eu posso agora estar retornando esse investimento. Eu deveria estar me aliando mais a esses grupos para a gente estar trazendo a visibilidade para essa discussão. E aí eu agradeço, Eliseu, porque você está me dando um espaço, está me desafiando, Eliseu, porque eu tinha muito receio de fazer live. Às vezes, eu prefiro falar para 100 pessoas pessoalmente do que estar aqui conversando entre nós três e não estar olhando no olho das outras pessoas. Eu tinha muito ainda esse receio, apesar de estudar esse tema, né, dos novos lugares de diálogo e interação, mas, assim, é muito urgente a gente visibilizar o debate das doenças negligenciadas e da população que está em situação de negligência. Porque, gente, não tem recurso suficiente ou enfrentamento de massa, assim, dentro do âmbito da saúde para dar conta de injustiças, assim, seculares que acontecem no nosso país. As pessoas morrem, não é notificado, não é falado, não é visibilizado, agora saiu. Mas como a Carla falou um pouco, né, dos estudos dela, César, você teve um dos textos aí, um dos mais citados aí no Brasil ultimamente, né, assim, que é importante, um texto bastante citado, que é importante, a gente sabe, do ponto de vista do mundo científico. Eu gostaria que você contasse um pouco desse seu trabalho para as pessoas, né, e a gente está quase na hora de encerrar, depois a gente passa só para as considerações finais. Então, eu quero que você fale um pouco dessa questão do seu trabalho, como foi, o que você fez, né? Parece que é alguma coisa a nível do acesso ao medicamento, não é isso? Eu queria, rapidamente, contribuir. Fique à vontade. A Carla falou das doenças negligenciadas. Eu assessoro a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais no Brasil, na área de comunicação. E, recentemente, a gente produziu um livro que resultou, né, de uma pesquisa inédita que foi feita. São 18 laboratórios associados, e nesse trabalho a gente tem lá uma seção sobre as doenças negligenciadas e o que os laboratórios chamam das drogas órfãs, tá, Carla? A gente complementa a designação com drogas órfãs, que é uma designação mais voltada para a área farmacêutica, justamente para demonstrar o quê? Como resultado da negligência em relação a algumas doenças, né, normalmente são doenças endêmicas, né, essas citadas aí por você, parasitárias, né, doenças infecto-parasitárias endêmicas, né, você tem como resultado disso, mas não só disso, drogas órfãs, ou seja, são drogas que foram abandonadas, tá certo? Então, você tem situações tanto envolvendo as doenças negligenciadas, mas também outras, né? Por exemplo,
uma determinada droga, um determinado princípio ativo, ele foi substituído por um outro princípio ativo que é mais lucrativo para a indústria farmacêutica, é de última geração, né? Mas aquele princípio anterior, ele continua sendo útil para muita gente. O que o laboratório farmacêutico internacional muitas vezes faz? Abandona a produção daquela droga, porque ele opta por aquela que vai dar mais lucro, ele tem patente da droga, enquanto aquela outra droga, a patente dela já expirou, então ele não vai ganhar dinheiro com aquela droga. E aí você tem uma situação onde a pessoa precisa do medicamento, o medicamento simplesmente não é mais produzido, você não encontra. Tá certo? Você tem muito disso hoje acontecendo nos municípios. Quem já esteve à frente da gestão municipal sabe. Não sei se você tem alguma coisa a ver, a questão da cloroquina está envolvida nisso, ou você pode esclarecer alguma coisa, não sei se tem, mas você falando vem à tona essa pergunta. Não, a cloroquina não, a cloroquina, porque ela não é utilizada, né, originariamente para Covid, né, ela surgiu, né, e depois agora foi abandonada, né, porque a OMS e diversos países do mundo, quando avançaram nos estudos, descobriram que a eficácia dela não era aquilo que se pensou inicialmente, né? Mas ela é uma droga, né, que ela é considerada fundamental para tratamento, né, de anemia, mas ela não é considerada hoje, né, não poderia ser, uma situação específica. Mas você vai, por exemplo, quando você vai falar de doenças, como a Carla citou aí, né, que são rancenias e outras doenças, esquistosomose, você tem essa situação, né, de drogas que você não consegue encontrar. E mesmo para doenças por exemplo, quando você fala de transtornos mentais, existem algumas drogas que você tem dificuldade de encontrar hoje. Elas foram substituídas por outras que são mais caras, que dão mais lucro, né, mas as anteriores foram abandonadas, né? Então, assim, é importante, e aí eu quero deixar aqui registrado que desde fevereiro de 2018 encontra-se no Ministério da Saúde uma proposta de retomada de produção de medicamentos voltados para essas drogas fortes e para doenças negligenciadas. E eu quero deixar aqui registrado que sequer uma resposta o Ministério da Saúde deu. Sequer uma resposta. Então, é um tema da maior relevância social, só será solucionado por meio da ação coordenada do Estado, né? E esse governo que está não retornou ainda. Então, assim, é muito importante, não é uma discussão partidária, não é isso, não se trata disso. O que se trata é do seguinte, é a vida das pessoas. Então, a gente precisa retomar, né, essa produção de medicamentos, entendendo que muitas vezes, né, não é a indústria farmacêutica internacional que vai fazer, é necessário sim, você ter a presença do Estado para produzir isso, né? Para isso é necessário essa rede oficial, né? Biomanguinhos, Farmanguinho, valorizar isso aí. FUNED aqui em Minas, são laboratórios que tiveram historicamente uma importância decisiva para né? Todas as endemias e epidemias que nós passamos nesse país. A gente não teria superado sarampo, paralisia, febre amarela, né? É um conjunto de problemas de saúde que, graças a eles, foram enfrentados. Então, assim, esse material, ele está disponível, depois eu posso mandar para vocês aí o link, Eliseu, para vocês raio-x, né, desses laboratórios. É lógico que é uma síntese, né, mas é possível você ver a importância deles. E agora, historicamente, de novo, né, quem é que está à frente da produção dos estudos para se produzir vacina contra a Covid no Brasil? Justamente os laboratórios públicos, né? Você tem Butantan, Vital Brasil, de novo eles. Faculdades, USP, Fiocruz. Exatamente, todos eles estão empenhados, né? Então, assim, é preciso voltar a se valorizar esses laboratórios, né? Eu queria falar um pouco também, Eliseu, você me perguntou o estudo de mestrado, a gente também abordou, né, no mestrado a questão do programa Mais Médicos. Esse foi um artigo, né, que foi bastante referenciado, porque o que nós fizemos, Carla, nós analisamos, né, um conjunto de matérias publicadas pelo jornal Folha de São Paulo,
E o que a gente buscou por meio, né, da linguística e da teoria das representações sociais foi identificar como que essa cobertura jornalística da Folha de São Paulo tratou a questão do programa Mais Médicos naquele momento de enfrentamento, 2013, 2014, quando estava em jogo a continuidade do programa, né, e a implantação e a continuidade do programa. E o que a gente fazendo, né, utilizando a técnica, né, de processamento linguístico, né, por meio de computação, a gente verificou que a cobertura do jornal ela se preocupava muito mais com a discussão político-ideológica do que com a discussão propriamente que interessa para a sociedade, que era a alocação, né, e a estruturação de médicos, né, e de faculdades de medicina pelo país afora, né. Também observamos que, quando a aprovação ao programa Mais Médicos se eleva, a cobertura do jornal cai de forma drástica. Ou seja, na verdade, quando a aprovação ao Mais Médicos se impõe, né, deve de ser um assunto que interessa, vamos dizer assim, ao jornal Folha de São Paulo. Então, esse artigo, né, ele foi depois publicado numa revista da USP e ele, né, a gente teve aí uma repercussão interessante, porque era um tema que estava, né, muito vivo na sociedade, aquele embate, aquela coisa de ir para os aeroportos xingar os médicos, né? Então, assim, eu acho que é muito... Você falou da questão da informação e comunicação, e a gente, né, eu tenho uma formação inicial, né, como jornalista em comunicação social. O que a gente observa é que essa questão da informação e comunicação de saúde, ela é decisiva. Você citou aí a questão dos dados de coronavírus. Gente, trata-se do direito da sociedade brasileira de saber o alcance de um problema que estão chegando a 50 mil. Se é que já não chegamos, hoje, os jornais da manhã já traziam 49 mil óbitos, né? Se você considerar uma subnotificação, que certamente ocorre aí... Com certeza. Certamente o piso dessa notificação não é menor do que 10%, é de 10% para cima. Então nós estamos falando aí de 60 mil, 55 mil, 60 mil pessoas que morreram de coronavírus nesse país, né? E aí, você esconder esse dado, né, é você impedir a sociedade de saber a realidade que ela vive, né? Então, assim, é muito importante a gente exigir, né, que as informações sobre saúde sejam acessíveis, né, a todos, como direito de todo mundo. Tá? Eu quero deixar os meus parabéns a você, agradecer por esse momento, né, por a gente contribuir né, de alguma forma. Carla, prazer te conhecer. Tá? Prazer também. Estamos aqui perto do Eliseu, a 100 quilômetros, né? Para cá, a internet nos aproxima, não tem distância. A distância é espacial, não social. Isso. Quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, que têm contribuído aqui. São muitas pessoas realmente que têm deixado a contribuição. Depois eu posso tentar, né, enfim, contribuir um pouco aí com o Eliseu, se depois ele quiser fazer um follow-up, uma continuação, tá, Eliseu? Fica à disposição. Sim. Mandar aí algumas contribuições, trabalhos da gente, você também, né, Carla? Imagino que poderá também disponibilizar e deixar a gente, tá, Eliseu? Estamos aí à disposição para futuramente. Agora, o Papo Reto, ele encerra, César, com uma questão. Vamos começar com a Carla, né? Dar suas considerações finais. Mas, Carla, de fato, o SUS é do povo, como o céu é do condor? O SUS é do povo, com toda certeza, porque foi uma construção coletiva, só foi possível quando pessoas resolveram aí se unir e interferir na direção da política, da saúde do país. Então, se na sua construção ela foi coletiva, né, significa que ela é do povo, já começa por aí. E ela é do povo, né, é da sociedade brasileira por ser uma conquista e por ser um direito de cidadania. A gente precisa dessa política para continuar aí tendo
pelo menos num horizonte, um estado que seria de bem-estar social, né? Porque a gente ainda luta para que esse SUS e todas as políticas, né, da Seguridade Social e tudo que está na nossa Constituição, a gente luta para que ela, de fato, se concretize. E não vai existir a sua materialização se o povo não se apropriar desse movimento histórico, se o povo não acreditar, né, que isso pode ser um dia alcançado, realizado. Aí é o que eu falo, a gente está num movimento tanto de descrédito, né, das formas de decisão e de controle, que a gente está precisando aí oxigenar, renovar os debates, reavaliar o que a gente está fazendo para a nossa sociedade de modo coletivo, né? Então, o SUS é nosso, o SUS é lindo, né? Vou brincando aqui, parafraseando a Janis Joplin, né? O SUS é belo, né? A gente, a sociedade aqui não deixa com que ele aconteça, e só a sociedade tendo noção disso é que ela vai entender de fato, e é isso, e aí é um pouco até dessa pesquisa, né, o Eliseu, de educação, né? Eu acho que a gente precisa muito aí a educação presente para com que a gente se aproprie do que é esse sistema único universal e o ganho e o que ele significa para a nossa sociedade. Agradeço esse convite, muito bom, assim, eu estou muito feliz de estar aqui, estou revendo alunas, ex-alunas, estou muito feliz em poder estar um pouquinho próximo das pessoas e perder também um pouco esse receio de uma live. Foi uma experiência maravilhosa, agradeço mesmo. Muito obrigada, assim, por dar esse espaço para a gente dialogar. Nós é que agradecemos a Carla, né? E quero complementar suas palavras, Carlos, dizendo que é isso mesmo, a história da luta dos trabalhadores brasileiros, do povo brasileiro, como você iniciou a sua fala, né? É essa história dos nossos pais, dos nossos avós, essa história que tirou as pessoas da indigência, como era antes de 88. Nós tínhamos o Brasil dividido em um pouco de indigentes e a maioria de indigentes e poucos segurados. Era esse o Brasil. E foi contra esse Brasil que nós lutamos. Foi contra esse Brasil que nossos pais lutaram. Então, esse é, sim, uma grande conquista. E aí eu quero te ouvir, César, também. Afinal de contas, o SUS é do povo, o céu é do condor? Eu quero dizer o seguinte, eu vejo isso como um desafio, como uma provocação, né? Porque não resta dúvida, né, que o SUS é a materialização do direito à vida. Agora, a sociedade brasileira precisa empunhar essa bandeira. A sociedade brasileira precisa fazer a defesa, né, e fazer a construção desse sistema se tornar algo irreversível. Ou seja, trata-se de uma política de Estado e não de governo. Não interessa se o governo é de esquerda, de centro-esquerda, de direita, de centro-direita, de extrema-direita, de extrema-esquerda. O que interessa é que a sociedade cravou na sua Constituição Federal lá atrás, em 88, que aqui nesse país, Brasil, na República Federativa do Brasil, o direito à vida não está em negociação. O direito à vida não depende de você ter uma bolsa de ouro para pagar sua conta no final do tratamento ou não. O direito à vida, ele é inalienável. O direito à vida, ele é basilar da sociedade brasileira. Essa foi a opção que nós fizemos na nossa Constituição. E defender o SUS é defender essa Constituição, é defender a democracia, é defender o acesso da maioria da população aos direitos básicos elementares, dentre os quais o mais importante, naquele momento que você está mais fragilizado, é o direito à assistência à saúde. Então, gente, o convite é: vamos empunhar a bandeira do SUS, porque quem um dia precisou, quem teve alguém da sua família que precisou, sabe que contar com o SUS é decisivo entre a vida e a morte, né? Então, vamos
deixar, né, de lado algumas questões menores, né? Ninguém aqui é contra, né, o plano de saúde privado, ninguém aqui é contra, né, a iniciativa privada, não se trata disso. Se trata do seguinte: partir de um patamar civilizatório onde o direito à vida, ele é básico, ele é de todo mundo. Dali para cima, se você quer ter um apartamento com ar-condicionado, se você quer ser tratado num spa, pague por isso, sem problema algum. Nós não estamos discutindo isso, sabe? Agora, o direito a ter o básico para você não morrer, isso deve ser garantido por todo mundo. E isso está lá na nossa Constituição. Então, cabe aos governos zelar e cumprir isso. E não discutir isso. Isso não está em discussão. Isso não está em discussão. Aí eu vou colocar uma questão. Isso não está em discussão. Não cabe a este governo ou aquele governo. A não ser que mude-se a Constituição. O dia que mudarem a nossa Constituição e tirarmos de lá, né, o direito à vida, né, como um dos princípios pétreos da nossa Constituição, aí sim nós vamos, né, perder isso definitivamente. Mas até então cabe aos governos executar essa política de Estado. E mais uma vez agradecer, espero que a gente tenha contribuído. Carla, você pode perder seu medo completamente, porque você não tem de participar de live. Eliseu, nós aqui à disposição sempre que precisar, a gente puder contribuir de alguma forma, né, para essa discussão, tá? Ok, muito obrigado. O nosso objetivo é esse, aproximar a ciência da sociedade, uma vez que a sociedade é a grande financiadora de tudo isso, inclusive do SUS. E continuemos, então, nesse grande desafio que a Carla e o César nos apontam, né? O desafio de defender o SUS, que, na verdade, é o desafio de defender a vida. Muito obrigado a todos, muito obrigado, César, muito obrigado, Carla, e grande abraço. Obrigada. Outro. Muito bom. Isso aí. Adorei.